Começando mais um Tocantarte. Eu tenho o prazer de trazer aos estúdios da TV Assembleia hoje o poeta Luiz Pereira da Costa. Por favor, Luiz. Tudo bem? Obrigado por ter vindo. Senta aí, por favor. Bom, Luiz, você é um poeta já muito conhecido aqui, famoso aqui para todos nós. Fico grato pelo famoso. Mas ainda tem, nós como estamos no estado inteiro, né, em todas as regiões do estado, tem algumas pessoas que ainda não sabem quem é o Luiz Pereira da Costa. De onde você veio, Luiz? Eu nasci em Cristalândia e estou em Palmas desde 91, onde eu trabalhei com várias instituições, várias áreas, e agora, desde há uns 12, 13 anos, eu estou trabalhando exclusivo com a área da cultura, da literatura. Área da literatura. Você tem quase 20 livros editados, não é isso? Fala um pouco aí dessa tua obra. Eu tenho 2 livros editados, são 14 livros de poesia dividido em 9 categorias diferentes. São 261 histórias em literatura de cordel, tudo pronto para ser editado. 10 eu editei em 2007, 2006. Uma tiragem pequena, só aqui dentro do estado. Agora eu estou correndo para ver se eu consigo editar outros. Tenho 30 romances, certo? Um ensaio, uma novela, 2 livros de conto e um livro infantil. Esses estão todos prontinhos para ser editado. Só que, infelizmente, às vezes falta o mais importante, que é as condições financeiras para a gente editar esses livros. O recurso, né? Luiz, hoje a gente vive assim um momento cultural muito bom no Brasil inteiro, com essas leis nacionais de implemento à cultura, né? Você nunca pensou de entrar numa lei dessa? Porque houve aí a Lei Paulo Gustavo, agora vem a Lei Aldir Blanc II, porque existem recursos para a literatura também. Na verdade, eu participei, tanto como pessoa física como pessoa jurídica, com o Instituto Araguaia Tocantins. Mas eu não sei qual razão, um dos requisitos que eles pedem, como eu sou um escritor com 2 livros apenas editados, então eu não tenho um portfólio, não tenho um e-book, eu não tenho nada disso. Então acho que talvez por isso eu não tenha sido classificado. Lógico, eu sei muito bem da situação do brasileiro em si quanto à literatura, porque a literatura, às vezes, as pessoas não dão o devido valor nela. Eu estou esperando novamente agora o concurso da Lei Aldir Blanc II para entrar e, quem sabe, assim, ser premiado num desses aí para editar um livro meu ou uma coletânea com livros de pelo menos 10 escritores aqui do estado de Tocantins. Eu gostaria de salientar o seguinte: eu quero editar os 5 livros do José Gomes Sobrinho. Ah, que maravilha. Isso já é um projeto nosso do Instituto Araguaia Tocantins, já há bastante tempo, há mais de 10 anos que a gente vem tentando recurso para isso. E eu acredito que até o mês de setembro, por aí, outubro no máximo, a gente já tenha condição de editar, de fazer essa coletânea. Só que quero fazer separado. Pegar os livros do Zé Gomes Sobrinho, pegar os livros de mais 5 ou 6 escritores, um de cada um, tirar uma tiragem para entregar para eles, para que eles possam fazer o começo da vida de escritor deles. Porque muitos têm livros escritos, guardados, mas assim como eu, sem condição de editar. Luiz, e como é que está o movimento da poesia hoje aqui em Palmas, aqui no Tocantins? Muitos poetas. Como é que é a atuação do poeta aqui no nosso estado? Nós temos hoje, só em Palmas, mais de 80 poetas. Alguns renomados, certo? Poetas que já morreram, mas que fazem parte da história de Palmas, que eram pioneiros, são pioneiros ainda, porque morreram, mas continuam vivos na nossa memória, né? E eu estou encabeçando um movimento para que a gente possa criar uma associação para abrigar todos os poetas do estado, no geral. Essa associação já está pronta, a partir agora do começo do mês de junho. Ela já está registrada, vai estar toda dentro dos conformes para trabalhar.
A atuação do escritor, do poeta, dentro de Palmas, ela tem um problema sério. Por quê? Ela esbarra demais em... O poeta ele tem que trabalhar para viver, para se manter, porque não tem outra alternativa. Sim. E o fazer poesia fica para as horas de folga. Que isso é que é engraçado. Eu acho isso até hilário. Não, o poeta de casa não faz milagre, não existe. Porque nós temos poetas aqui excelentes. Eu posso falar, inclusive, com 100% de certeza, porque eu conheci a pessoa, o Gilson Cavalcante aqui, Com certeza. Um poeta magnânimo, posso dizer isso. Ele era meu amigo em particular e eu gosto demais das poesias dele, né? Eu também. O próprio Casagrande também, Osmar. outro poeta excelente, né? Então por que o santo de casa não faz milagre? Faz. Por isso, o que falta é a união desses escritores, desses poetas, em torno do mesmo objetivo. Porque se acontecer isso, que é uma coisa que já tem mais de um ano que eu venho tentando, que eu venho brigando, batendo na mesma tecla o tempo todo, para que isso aconteça, a gente vai poder trabalhar a poesia, ter os nossos livros editados e mostrar para fora do Brasil que aqui existem poetas tão extraordinários quanto os poetas de outras cidades grandes aí, certo? Que já tem nome, que são famosos. Nós temos o grande poeta José Gomes Sobrinho, eterno. José Gomes Sobrinho, né? E você já citou o nome dele aqui, que era meu amigo pessoal, uma pessoa queridíssima, eterno, né? Então eu acho que o poeta ele deve ser mais valorizado, cada vez mais valorizado. E eu queria te pedir aqui, Luiz, aproveitar a oportunidade e pedir para você recitar um poema seu aqui agora, pode ser? Pode sim. Por favor. Eu vou recitar um poema pequeno, que eu tenho muitos, mas vou recitar um pequeno, inclusive porque eu queria ter trazido um escrito bonitinho, mas ele está no celular ali, não posso mexer. Mas tem um poema pequeno que eu gosto dele demais, que ele diz assim: a noite é uma criança e eu sou seu brinquedo. Não sou eu que acordo tarde, é o sol que se levanta cedo. Esse poema ele tem mais de 15 anos que eu escrevi, mais de 20 anos que eu escrevi, quando ainda queria impressionar alguém, um poeminha pequeno, mas muito bonito. Dentre os meus livros de poesia, esse é de um livro chamado Poemas Encantados, que são poemas pequenos, mas deliciosos para a gente ouvir, para a gente recitar. Hoje eu estou conversando com o poeta Luiz Pereira da Costa. Eu vou para um rápido intervalo e volto já já. Voltamos com o Tocantarte e hoje eu estou conversando com o poeta Luiz Pereira da Costa. E nesse segundo bloco vamos bater um papo também sobre o Arraial do Capim Dourado com Wilson Alves, que já está bem aqui. Mas antes, eu quero começar esse bloco perguntando aqui uma curiosidade que eu tenho, Luiz. Parece que você teve assim um certo atrito, ou sei lá o que é que foi, com o eterno Zé Gomes Sobrinho. Conta isso aí para nós. Na verdade, não foi bem um atrito, porque com ele não tinha desse negócio de discussão, não. Ele dizia lá e acabou-se. Num determinado ponto, eu levei um livro de poesias meu para a secretária de Cultura, que na época era a Miri Maria, e ela disse: olha, eu vou mandar para o Zé Gomes Sobrinho, que é o presidente do Conselho de Literatura, se ele aprovar, manda editar teu livro. Nossa, eu fiquei numa felicidade, pensava... Bem, e eu estou lá e ele chegou, ela pegou e mostrou o livro para ele, ele ficou calado, não disse nada. Levou o livro, aí mandou uma circular para ela dizendo o seguinte: eu nunca esqueço essas palavras. Informo a Vossa Senhoria que o livro de poesia Paixão Telúrica, do poeta Luiz Pereira, está aquém dessa Câmara de Literatura para análise. Na verdade, eu achei que... Fiquei chocado na hora, depois eu entendi. Quer dizer, o meu livro de poesia era tão ruim que nem para ser colocado junto à Câmara de Literatura para análise prestava. Eu fiquei chateado com aquilo, depois eu entendi. Ele me encontrou na rua e disse: olha, vocês, poeta contemporâneo,
são a seborréia da poesia, tem que aprender a escrever. Aí eu virei para ele e falei, pois eu vou escrever e daqui mais uns dias eu vou trazer, eu faço questão de lhe trazer para você ler. Passado mais uns dias eu fiz artesanalmente um livro de literatura de cordel, que é inclusive uma história da própria Miriam Maria, mais do Dorivan, chamado A Bailarina e os Unicórnios no Vale de Heron. Fui conversar com ela, deixei em cima da mesa que eu ia apresentar. Quando eu cheguei, que cacei o livreto de poesia, mas tinha sumido. Aí ele olhou para mim e riu. Ele andava com uma capanga de pano aqui, aí ele bateu assim e disse, isso aqui você não veio mais não. Pronto, acabou. Só que depois ele mesmo me elogiou e disse, olha, tu aprendeu com a pancada. Eu falei, aprendi e agradeço. E por isso mesmo me tornei amigo dele, admiro muito, gosto demais das poesias dele. Inclusive até hoje, poemas, tem muita gente publicando poesias do Zé Gomes Sobrinho, ou um trechinho, como ele mesmo dizia, eu não morro nem que me matem. Essa também é outra que eu não esqueço mais nunca. Não, ele era fantástico. Né? Porque, como eu digo, ele é eterno. Agora, Luiz, que história é essa da Bíblia em repente? Eu sou, posso assim dizer, o único cordelista brasileiro que pegou livros da Bíblia e transformou em, eu não vou dizer literatura de cordel, mas no verso e prosa. Por quê? Geralmente os poetas criam uma fantasia sobre um determinado, por exemplo, Davi e Golias. Cria-se uma fantasia, eu fiz o contrário. Eu peguei o que está na íntegra, na Bíblia, e só coloquei verso e prosa, inclusive para que fique mais fácil das pessoas lerem. Hoje, a minha irmã, que é evangélica, ela gosta muito de ler para as crianças os livros esses cordéis que eu escrevi. Inclusive, até o pastor estava elogiando, disse, rapaz, tem muita criança aqui que já aprendeu a ler os cordéis que você fez da Bíblia. Eu falei, não fiz cordel da Bíblia. Eu transformei no verso e na prosa. Inclusive, se eles tivessem editado, hoje eu estaria no Guinness como algo inédito. Que eu ainda vou brigar por causa disso. Essa aí é uma das minhas bandeiras. Eu estou com 65 de idade, então antes de eu dobrar o cabo da Boa Esperança, eu ainda quero ver esses cordéis editados, principalmente para ser mandado para escolas, para literatura em roda de conversa, que é uma coisa que está faltando no Tocantins. Você me perguntou, El, daquela hora, a questão do poeta. Hoje, como eu disse, o poeta tem que trabalhar, primeiro, para se sustentar, para depois fazer. Então, quando a gente começa, igual eu tenho uns amigos aí que são escritores, são poetas, a levar essa poesia para dentro das escolas, para uma roda de conversa, elas criam um outro circuito, um outro patamar. Elas passam assim, se transformam em algo que a gente não consegue entender. Porque tem tanta criança querendo ouvir, eles ficam lá escutando aquilo que você está falando. Eu acho isso interessante. É muito interessante. Eu acho, inclusive, que a poesia deveria ser levada às escolas. Devia ter mais projetos para levar, porque tem uns projetos de música, né? Inclusive tem uma galera aqui mesmo, Tocantins, Marcos Ruas, por exemplo, é um que ele tem um projeto fantástico. O Nilo Alves, saudoso Nilo, tinha, né? Então eu acho que a poesia teria aqui também, não é? Você concorda comigo? Concordo. Inclusive eu fui convidado pelo Dorivan para um programa que ele vai fazer, um projeto que ele vai fazer, onde ele quer colocar a música e a poesia junto no mesmo projeto. Eu acho que agora no mês de junho ele está começando esse projeto, ele vai fazer em 16 escolas de Palmas, que deveria ser para todas, né? Mas que foi até contemplado nessa lei Paulo Gustavo agora com esse projeto dele, que eu também vou dizer, eu acho fantástico, porque ele vai unir o útil ao agradável e levar para a criançada, para as escolas, para que daqui mais um pouco, ou o aluno se transforme num cantor, porque de tanto ouvir eu fiz isso, eu me tornei um poeta justamente porque eu ouvia
eu lia muito, eu ouvia muita gente declamando poemas, essas coisas, aquilo me encantou. O meu finado pai levava para a roça os livrinhos de literatura de cordel e eu ia ler. Eu aprendi, eu decorei alguns desses livros, então trocou. Depois de algum tempo eu passei a escrever os meus, devido eu ter lido muitos livros mesmo de literatura de cordel para a roda de pessoas. Agora, Luiz, ainda falando da poesia, o Wilson está aqui, mas Wilson, eu acho que nós vamos conversar no terceiro bloco, mas tu fica aí perto do Luiz, já, tá entendendo? Já a gente vai. Em termos de apresentação, como é que é essa coisa de espaço para apresentação? Onde é que você tem declamado suas poesias por aí? Eu geralmente ou levo para algumas escolas, igual eu já fiz, que hoje em dia é mais é o único espaço basicamente que a gente tem, mesmo porque nos nossos projetos, meu mais do Wilson, no Instituto Araguaia Tocantins, nós temos projeto de música, projeto de literatura, projeto de quadrilha junina, mas os espaços a gente tem que ter condições financeiras para levar os escritores, a música, por exemplo, que é um dos meus projetos, são sarau poético musical. Eu quero levar o poeta e o músico, o cantor, o instrumentista, para lá, para dentro, para fazer um sarau. Só que, volto a dizer, como a gente demanda demais de verba, seja ela de onde vier, para poder fazer, porque um sarau, hoje, por menor que ele seja, ele não fica menos de R$ 5.000, porque você não vai levar um grupo de pessoas, botar lá simplesmente sem ter pelo menos água. Então é complicado, né? A gente demanda de valores para poder fazer isso. Mas também é outro projeto que eu vou buscar recursos para que a gente possa fazer. Igual nós temos um sarau do Bico do Papagaio, que 30 anos basicamente, e eu participei agora, por último, dele lá, do sarau do Cerrado. Nossa, é uma coisa maravilhosa, sabe? Aquela coisa que enche os olhos, você está ouvindo aquele povo ali, você diz, rapaz, eu quero estar lá dentro. Eu quero fazer parte desse evento. Certo? Então, respondendo a tua pergunta, nós ainda estamos muito carentes de espaço. Temos muitos espaços. Aqui a Assembleia tem um auditório maravilhoso, o Tribunal de Contas tem ali um outro auditório maravilhoso, e assim, o próprio museu, o nosso museu, tem um espaço maravilhoso, e isso sem uso a tempo, que esses locais devem ser ocupados. Pega-se as crianças das escolas para lá, para escutar, até para fazerem parte também, porque isso é importante. Com certeza. Estar junto desenvolve a percepção, e daqui um pouquinho que você está lá, ele entra também, ele pode ser convidado para participar, e isso vai mudando os conceitos do que é literatura, que no Brasil, infelizmente, a maioria das pessoas lê um livro por ano. Isso é terrível. Mas precisa ler mais, precisa ler mais. Olha o Luiz aqui, o Luiz é intelectual porque ele lê, né? Então você que não gosta de ler, leia. Hoje eu estou conversando com o poeta Luiz Pereira da Costa e já também com o Wilson Alves. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Voltamos com o Tocantarte. Hoje eu estou conversando com o poeta Luiz Pereira da Costa e agora também com o Wilson Alves. Luiz, apresenta o Wilson. Com muito prazer. O Wilson Alves é um parceiro de mais de 15 anos, que a gente trabalha junto, já trabalhamos vários projetos juntos, e lá para cá a gente vem brigando. É uma das pessoas que eu conheci. Hoje eu tenho a honra de chamar ele de meu amigo, até como se fosse meu irmão, porque a gente convive. Nós convivemos mais nós dois do que com nossas esposas, certo?
Sai de casa de manhã cedo, volta finalzinho do dia e pronto. Final de semana, às vezes, a gente tá junto também. Além de um excelente projetista, é uma pessoa que se esmera para fazer, é um cara com umas ideias excelentes. Eu quero as coisas, digo, Wilson, estou precisando fazer isso aqui. Daqui um pouco ele não está pronto. Às vezes ele diz, não, vou te ensinar, tu faz. Te vira, da agora para frente tu vai ter que fazer. Wilson, vamos falar sobre o Arraiado do Capim Dourado. Como é que é isso aí? Boa noite, Helder, poeta. Obrigado pelas palavras. O Arraial Capim Dourado, ele surgiu na pandemia, né, no advento da Lei Aldir Blanc I. E a gente, naquele momento, estava tudo parado e a gente começou a pensar alguma situação para poder movimentar as quadrilhas juninas, a música e tudo mais. Então, eu entrei com o projeto, a gente foi contemplado na época com R$100 mil, gastamos 150. Né? A gente está na cultura, a gente acaba fazendo marabalismo, doidura. E como é que foi? Você tirou esses outros 50 assim para complementar? Exato, aí pega um amigo voluntário e vende um negócio, mas faz acontecer. E o Arraial Capim Dourado, ele naquele ano, ele era para ser totalmente online. E o que aconteceu, Helder? Quando a gente lançou ele, que era só para as quadrilhas aqui de Palmas, do Tocantins, mais Palmas, acabou que o pessoal da Bahia quis vir, do Maranhão quis vir, Brasília quis vir. E um evento que era nosso, que era o Arraial Capim Dourado Tocantins, se tornou o Arraial Capim Dourado quase que do Brasil. Porque vieram várias quadrilhas. Né? Então, aí no ano seguinte, o que nós fizemos? Nós colocamos de novo ele já presencial. Foi um tremendo sucesso em termos de visualização, participação de quadrilhas juninas de outros estados. E ele vem crescendo a cada ano. Hoje o Arraial Capim Dourado Tocantins ele já faz parte do calendário cultural do estado de Tocantins, através da portaria da Secretaria de Cultura. E é considerado hoje um dos maiores eventos juninos do norte e do Brasil, né? Porque a gente ampliou esse raio de atuação. Então hoje assim, nós já temos quadrilhas inscritas do Maranhão, do Pará, de Brasília, Goiás, aqui Tocantins, São Paulo e Pernambuco, que estão se organizando para vir para Palmas aqui em julho. Pois é, agora nos dias 12 e 13, como é que é? De julho agora? 12 e 13 de julho. 12, 13 e 14 de julho, perdão. E onde que vai ser? Nós estamos preparando o Arraial Capim Dourado. Nós voltamos ele para a região sul, né? Porque na verdade assim, nós temos uma questão também, por ser um evento de cultura popular, e de uns anos para cá os prefeitos que antecederam a Cíntia, o Amasta, tal, o Raul, eles começaram a trazer os grandes eventos de Palmas para o centro e para a Ilha Graciosa. E Taquaralto ficou desassistido. E como é um evento popular, a gente, quando foi fazer ele presencial, a gente levou ele para Taquaralto e estamos tentando mantê-lo lá mais perto da população. Agora, e atrai muito público, porque normalmente é de praxe, é claro, o mês das quadrilhas, né, do juninas é junho, não é? Mas julho funciona mesmo? Funciona. Um dado interessante. Por que a gente faz em julho? Porque no mês de junho, os outros estados também estão tendo seus arraiais locais. Né? E se a gente fizesse ele no mês de junho, iria ter uma competição e as quadrilhas de fora não iam conseguir vir para o Capim Dourado. Aí no mês de julho, já acabou as temporadas, os estaduais, tudo, aí eles se direcionam para cá, para Tocantins. E como é que é feita a seleção dessas quadrilhas para lá? Nós abrimos inscrição, né? Eles vão se inscrevendo, nós temos uma banca que vai organizar, ver o critério de quantidade de brincantes, o histórico dessa quadrilha, né? E um fator importante, ver se essa quadrilha realmente tem condição de chegar ao Tocantins. Né? Por exemplo, o ano passado teve uma quadrilha que gastou quase R$80 mil para vir dançar aqui em Palmas. E a premiação é R$10 mil. E ela não ganhou. A premiação foi para Goiânia. Por quê? É um amor muito grande do São João. Né? Não é o dinheiro. Eles vêm porque eles querem competir, eles querem se ver, eles querem se conhecer. Nós recebemos, o ano passado, 1.570 brincantes de fora. Olha que loucura. Com as quadrilhas de fora. E na questão do estímulo ao pequeno empresário, ao empresáriozinho, ao vendedor do cachorro-quente, ao ambulante e tudo, isso é satisfatório? Muito. A gente estimula muito isso, a gente cria uma praça de alimentação. E assim, o Capim Dourado também, a gente está tentando já, ano a ano, resgatar os arraiais antigos, que tinha aquelas brincadeiras, né, de pescaria, boca do palhaço, toca do coelho, aquela coisa toda. Então, ano após ano, a gente está tentando trazer isso também.
E a gente cria um ambiente ali numa praça de alimentação onde tem vários comerciantes que vão levar a sua comida para lá. A gente está tentando implantar um festival gastronômico lá de culinária junina para dar um upgrade, assim, agregar valor ao evento. Né? Então, assim, isso vai estimulando tudo. Então, a gente movimenta muito a economia. Por quê? Como eu disse, veio mais de 1.500 brincantes para Palmas. Eles ficam ali, eles comem nas barraquinhas, eles usam mototáxis, eles usam a farmácia, eles usam o restaurante durante esse período, embora a gente sirva alimentação, mas muitos saem para comer fora, eles dançam. O que dança hoje, eles vão para a praia amanhã, os que dançam amanhã vão para a praia hoje, então a gente movimenta muito o trade turístico também. Isso é muito legal. Agora você falou, o Arraial ele foi contemplado pela Lei Aldir Blanc I. E este ano tem algum apoio do poder público ou de algum empresário, alguma empresa privada para a realização? Tem, a gente captou um recurso, ainda não é o suficiente, com algumas emendas parlamentares, tanto de vereador quanto deputado. A gente recebe um apoio muito significativo da Prefeitura do Estado e também do governo do Estado. Então a gente vai juntando essas forças e o empresariado local ele ajuda com pequenas ajudas dentro do poder que ele pode ali, né? Então, vamos supor, a gente alimenta aí 1.500 pessoas, por exemplo. Durante 3 dias, são 1.500 café da manhã, 1.500 café almoço, 1.500 janta, vezes 3. Então, teve empresário que ajudou a gente que doou uma parte da alimentação, né? Então, a gente vai ajudando assim. Empresário que doou tinta para a gente decorar a cidade cenográfica. Então, a gente vai envolvendo todo mundo. Realmente um grande evento. Wilson, muito bom você ter vindo aqui, eu te agradeço, tá? Eu que agradeço o espaço. E desejo cada vez mais sucesso no Arraial. Realmente é uma coisa super benéfica. A gente precisa de eventos desse tipo, né? Agradeço também a participação desse grande poeta, Luiz Pereira da Costa, né? O homem que transformou a Bíblia em cordel. Ele não gosta de falar isso não, mas entendeu? E eu só desejo um maior sucesso para vocês dois. Que Deus sempre acompanhe vocês. Amém. Muito obrigado. Sucesso também. Eu é que agradeço também, porque um espaço desse aqui, ele ajuda a gente a mostrar para as pessoas a necessidade do fazer. Esses dias para trás eu estava com um texto na minha cabeça. Não, eu já tenho. Então, não tem que ter o porquê. E quando? Uhum. Eu vou atrás do porquê. Porque se me disser por isso, talvez eu desista. Mas na maioria não desisto não, que eu sou teimoso igual o Zé Gomes Sobrinho, sou pior do que mula. Quando eu empaco numa coisa também, eu vou em frente e acabou. Muito obrigado pelo espaço, mais uma vez. E estamos à sua disposição e para sempre que precisar. Aqui da mesma forma. Grande abraço. Hoje eu conversei com o poeta Luiz Pereira da Costa e com o Wilson Alves, que é o realizador desse grande evento, que é o Arraial Capim Dourado. Vá conferir, hein? Olha, falar em conferir, esse programa, além de estar aqui na TV Assembleia, você vai poder assisti-lo no meu site, que é o www.blogdohp.com. Lá você vai ter um link direto para o YouTube, aí você vai poder ver, rever e distribuir para o mundo inteiro. Até o nosso próximo encontro.